Boa noite, rapaziada, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, não sei qual horário você está assistindo. Sei que a gravação está acontecendo hoje no Dia Internacional das Mulheres. E meu parceiro Wesley, E aí, meu camarada, tudo tudo bem, bem? irmão? Tranquilo, graças a Deus. Acertou em cheio na convidada, né? Com certeza. Indicação, como é que foi esse contato? Então, a gente estava até conversando, né? Na verdade, eu ouço falar da Sabrina já há um tempo, bem, não é mal, Que bom. mas acho que eu adicionei ela no Instagram e tal, gostei lá do perfil. Aí eu peguei o telefone dela e tal, mas acabou que a gente tem bastante amigos em comum e aí acabou fazendo a ponte lá. O Francisco Argolo, mandar um abraço para ele aí. Um abraço, Francisco, obrigado. Então, pessoal, já falamos aqui, mas vamos deixar ela se apresentar. Sabrina, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. É Ai, uma honra te receber aqui ainda mais hoje. obrigada. Eu que agradeço esse convite. Estou muito, muito feliz e honrada em estar aqui. Não vou dizer que estou representando as mulheres, né? Porque acho que isso é muita responsabilidade, mas de poder vir aqui contar um pouquinho da minha história, né? Querer ser ouvida por vocês, isso é muito gratificante. Então, eu Oh, já agradeço muito o convite. que legal. Sabrina, para quem tá assistindo aqui e quer te seguir nas redes sociais e ainda não te conhece, como eles vão te encontrar? @portal Sabrina Rodrigues. Tá no No Instagram? Instagram, no LinkedIn, mesmo Você já trabalha com rede social sobre segurança do trabalho há bastante tempo? há bastante tempo. Na verdade, eu tenho uma empresa, né? Então, por muito tempo, eu sempre movimentei muito mais a página da empresa, colocando os conteúdos ali, e agora também colocando os conteúdos na minha página pessoal. Oh, bacana. Os profissionais dessa área têm que se posicionar e já tem um movimento bacana, né? Tenho reparado que tem tido uma boa aceitação também. Porque a segurança do trabalho, como a gente conversa, está envolvida em todos os processos. Às vezes no teu dia a dia, você lavando o teu quintal, você vê que a ausência da segurança causa acidente. Até um vídeo que tava rodando muito no LinkedIn de uma moça que tá lavando a calçada, não sei se vocês viram. Ela cai, bate cabeça, fica desmaiada, aí vem um vizinho socorrer. E aí um vídeo de uma profissional de segurança que repostou. Então, essa entrada dos profissionais eu acho muito importante. Quando você iniciou, você sentiu uma dificuldade com esse trabalho, rede social, segurança do trabalho? Ou foi natural para você? Então, na verdade, quando eu iniciei na minha carreira, Esse meio digital. sim, com certeza, de bastante dificuldade, porque a gente tem toda uma habilidade, né, para conversar com as pessoas, para dar treinamento, mas quando você vai para a rede social, você sabe que você está sendo julgada, aquilo ali vai alcançar muito mais pessoas, né? E aí eu tive, com certeza, que romper algumas barreiras, dar um chute no medo, encarar. Obviamente, até hoje, né? Eu tô aqui agora com vocês e dá aquele friozinho na barriga. Isso é gostoso. Eu até falei com o Wesley, eu falei, Wesley, se não sentisse também o friozinho na Exato. barriga, não valeria mais a pena, porque não tem mais a emoção, não tem aquele gosto, né? Então, assim, isso é importante. Mas eu tive, sim, tenho ainda muita dificuldade porque é um desafio, né? A internet, as redes sociais é algo que deixa a gente, como é que eu posso dizer? Muito exposta, né? E a gente às vezes acaba não colocando muita coisa lá e as pessoas colocam lá tudo que é muito bonito, tudo que é muito lindo e que aquilo ali também não é uma verdade. Então, eu sempre costumo falar, inclusive, para as minhas amigas que estão começando também na rede social, de não ter essa coisa da comparação, né? Porque cada um tem um recurso, cada um está numa fase, cada um tem a sua história, cada uma tem a sua habilidade. E a rede social traz muito isso. Ela pode muito ajudar a gente, mas ela pode aterrorizar também. E ver muita gente aí com depressão, e sendo praticamente ali vítima da rede social. Então, é um desafio, sim, todos os dias, porque você precisa estar inovando, né? A questão da comunicação, a gente, quando tem uma rede social, você vai falar com várias pessoas, mas não vai se conectar na real, né? Então, não se conecta com todo mundo. Então, e na rede social, quando você não se conecta, você entende, você está sendo cancelado. Agora os jovens falam isso, né? Ou Caramba, ignorado, será né? que não foi? Então, assim, acaba que o julgamento vem dobrado, entendeu? Então Concordo. tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Mas é um desafio, sim, é mais um desafio pra gente, né? Que tá vivendo nessa era. Não Teve tem algo jeito. que o Wesley falou esses dias,
tem alguns meses, acho que uns 2 meses, ele falou. Quando a gente trabalha nas redes sociais também dá aquela ansiedade de ver se o nosso conteúdo está sendo entregue, se está tendo curtida, se está tendo um inscrito no canal. Aí eu lembrei do mais ou menos do que eu passava, né? Tu passou por isso, não, Wesley? Também tem esse lado. Primeiro é a questão da virada de chave, né? Do digital, porque você está acostumado a utilizar ali o seu Instagram, enfim, o YouTube de maneira recreativa, para você, e quando você vai para o lado profissional, é uma outra postura, porque você tem que entregar algum tipo de conteúdo. E aí é o que você falou, de querer um resultado a curto prazo, né? A gente quer já o resultado ali a curto prazo. Imediato. E não é um resultado a curto prazo. E isso é na nossa vida profissional, né? Porque na nossa vida profissional, muitas das vezes a gente quer o resultado a curto prazo, a gente chega numa empresa, ou então quando a gente está começando ali como técnico de segurança, a gente quer o resultado a curto prazo, e nem sempre vem esse resultado de imediato, né? E aí a gente acaba pecando e acaba às vezes até desanimando de um trabalho na rede social, ou às vezes até do seu trabalho, porque a gente não vai conseguir aquele resultado ali, de pouco em pouco você vai colher, nada vem esse trabalho, você vai fazendo ali cada dia, vai colhendo ali o seu trabalho. E tem que ter um especialista por trás também ajudando, né? Sim, sim. Porque assim, não significa que você tem às vezes um conteúdo muito bom, muito bacana, mas como você está entregando aquele conteúdo? Quem é que efetivamente está te assistindo? Você está falando para quem você realmente quer? Exatamente. Então, assim, às vezes inclusive você tem às vezes a possibilidade, caramba, tô perdendo seguidores. Exato. Mas porque aqueles seguidores realmente não estão no teu nicho. Não querem ouvir o que você tem para falar. Isso, de certa forma, é bom. Você perde seguidor, mas às vezes você vai aumentar o seu engajamento. Exatamente. Então, assim, tem muito essa questão, né? E é a questão da gente não perder a nossa identidade. Perfeito. Esse é o grande lance. Quando a gente vai para a rede social, a gente vai com tanta insegurança que às vezes a gente acaba sendo um pouco do que a gente não é. Então, as pessoas se conectam com pessoas. E as pessoas gostam de ver a realidade. Eu tô levando meu filho para terapia, eu vou lá, eu coloco que eu tô, sabe? Eu participo. É lógico que eu não vou abrir toda a minha vida pessoal, até por uma questão de segurança. Mas eu faço esse mix na minha rede. Eu não vou fazer isso na rede da minha empresa. Mas na minha rede pessoal, você vai ver o meu dia a dia. E o meu dia a dia a Sabrina é trabalho, a Sabrina é mãe, a Sabrina é um pouquinho dona de casa, a Sabrina é estudante, e ali vai tudo. Vai tudo. Bacana. Então, pessoal, para você ver como é que é difícil manter esse trabalho, eu quero pedir para se inscrever aqui no canal da Tecipa. Isso é muito importante para a gente. Lá no LinkedIn, aqui no YouTube, no Instagram, todas as redes nós estamos posicionados. E seguir também a Sabrina, volto a pedir a vocês, no Instagram e no LinkedIn também. O trabalho dela é muito bacana, muito bem organizado, sim, né? Pô, muito bem organizado. Parabéns pelo trabalho, achei muito legal. Obrigada. Trabalho de referência que ela desenvolve, tenho certeza que você irá gostar. Você falou sobre a dificuldade de entrar no meio digital, né? Mas no meio de trabalho, o ambiente industrial, como é que foi? Há 20 anos atrás, né, que você iniciou. Sim. Como é que foi esse início de trajetória? Há 20 anos atrás a gente não tinha essa possibilidade, até a conexão era um pouco mais difícil, né? Porque era tete a tete ali, como se diz, né? Então, eu tinha 19 aninhos quando eu me formei na área de segurança do trabalho e imediatamente eu ingressei, sem fazer estágio, sem nada. Eu não tinha uma visão do que era uma área industrial, do que era uma construção civil, né? Por mais que eu tivesse feito o curso, todo mundo sabe que quando a gente faz o curso, a gente tem uma bagagenzinha teórica e às vezes faz umas visitas técnicas, mas você não tem a vivência. E assim, eu praticamente mergulhei e fui engolida, né? Tanto é que eu tô aí até hoje. E desde que eu me formei, eu não parei de trabalhar na área de segurança do trabalho. A gente está falando aí de quase 25 anos. É uma jovem senhora. Que legal, bacana. Então, assim, eu tive muitas dificuldades, só que, na verdade, eu era muito nova e não tinha a leitura que eu tenho hoje. Hoje eu olho para trás e vejo, caramba, eu passei por isso. E lá naquele momento eu nem percebi que eu passei por isso. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de comunicação, de falar.
E aí a gente vai naquele do QI, né? Um amigo indica e você vai lá, faz um bom trabalho, fica. Eu fiz um ato assim, tive um ato de coragem, porque quando eu terminei o curso de segurança do trabalho, eu estava empregada. E aí a minha primeira oportunidade foi, olha, vem, mas aqui você não vai receber. Aqui a gente demora muito para pagar, era uma instituição filantrópica. Eu falei, não, tudo bem, eu vou porque eu queria minha carteira assinada como profissional de segurança do trabalho, né? E aí eu embarquei e assim aconteceu, né? Fiquei bem uns 5, 6 meses lá gastando toda a minha rescisão e até o momento que eu falei, caramba, não dá mais, né? Era um hospital. E aí depois eu fui para construção civil, fui para a área industrial, né? Só que eu percebi que eu sempre tive um tino para empreender. Na verdade, desde muito nova, sempre tive um empreendedorismo na veia, sabe? Eu tinha barraquinha de cachorro-quente, vendia, era sacoleira. E aí eu falei, caramba, eu percebi que eu realmente queria ter a minha própria empresa, né? Mas até chegar a esse ponto aí, eu passei assim por bastante histórias, dificuldades, aprendizados, né? Então, até te perguntar, hoje a gente está gravando esse episódio aqui especial no Dia das Mulheres, e aí nada melhor do que trazer uma profissional, né, mulher para poder falar, porque às vezes a gente fica na nossa bolha ali, homens, e às vezes a gente acaba não percebendo, né? Mas você principalmente há 25 anos atrás, você como profissional de segurança, e mulher, teve muitos desafios que você precisou enfrentar aí e de repente até precisa enfrentar até hoje. Você percebe que é um pouco diferente para homem e para mulher dentro do mercado de trabalho? Olha, com certeza, quase 25 anos atrás, eu passava por alguns desafios que, como eu acabei de falar, eu não tinha essa leitura. Mas às vezes até mesmo por conta da falta de maturidade e pela falta de... Antigamente não tinha essa coisa de procedimentos, né? Principalmente no que se diz respeito a um clima organizacional, a organização das coisas, era aquela coisa, vamos lá, trabalho de campo, faz trabalho de campo, vê se está usando EPI, e era muito isso, né? O profissional o tempo todo no chão de fábrica, né? E aí quando eu falo chão de fábrica, eu estou falando da construção civil também. Foi quando eu fui trabalhar na construção civil dentro de uma siderúrgica. Eu era muito nova, deveria ter uns 20 anos, e ali eu passei por diversos assédios morais, muito assédio moral, muito assédio sexual, e eu não percebia que estava vivendo aquilo ali. Então, assim, eu estava num lugar de uma forma assim, onde éramos 8 mulheres, e mais de 1000 homens. E a gente muitas das vezes ia para o vestiário para chorar. E a gente tinha aquela ajuda ali uma da outra para contar o que aconteceu. As meninas, né? Eram meninas mesmo. Nós éramos profissionais, por a gente estar ali, a gente exigia muito da gente a nível de resultado para que a gente fosse percebida e vista enquanto profissionais. E a gente se ajudava, era assim, mas a gente ainda tinha aquela coisa, e aí eu falo por mim, eu falo por elas também, porque eu tenho hoje, são amigas minhas até hoje, tá? Todas elas, a gente faz encontros, a gente se vê, cada uma numa situação diferente. E a gente fala muito disso, caramba, a gente passava por tanta coisa e a gente não conseguia nem enxergar, a gente só fazia chorar, a gente não buscava ajuda. E o pior, a gente achava que a culpa era nossa. Sim, isso é o pior. Sabe? A gente achava que a culpa era nossa. E assim, tem coisas que eu passei ali naquele momento que eu jamais contei para ninguém na minha vida. Eu jamais contei para o meu marido. Eu jamais contei para alguém da minha família. Porque você sai daquele cenário que te massacra
E você acaba não tendo coragem de dividir isso porque você continua com medo do julgamento. E aí você percebe que é uma cultura não somente organizacional, né? É uma cultura que está aí, infelizmente. Agora, evoluímos muito. Sim. Muito, muito, muito mesmo. Mas essa é uma história de quem se formou lá atrás, muito tempo atrás, né? Quem iniciou sem a maturidade ali, sem E não se falava. Antigamente se falava. Não. Até ia te perguntar Assédio isso. moral, assédio sexual. A gente teve, Tá muito recente. o pessoal acabou polemizando nessa questão de incluir na CIPA, né, que agora é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, e ficou aquela, isso vai ser atribuição da CIPA, né, teve essa polêmica. Você acha que isso é um avanço? O que você entende em relação a essa nova atualização da NR5, da CIPA, em relação à inclusão da questão do assédio? Então, Wesley, eu acho que é um avanço, sim, né? Essa lei, ela veio no ano passado, né? Na verdade, entrou em vigência tem mais ou menos um ano, e os números estão aí. E comprovam que realmente as pessoas estão denunciando mais, né? Não é dizer que aumentou, né? Agora as pessoas estão denunciando porque tem um canal. Não é só uma atribuição da CIPA, né? É uma responsabilidade do empregador criar a CIPA. Existe uma lei, né? Mudou o nome da CIPA, agora é CIPA, mas CIPA é assédio. Então, assim, além de ser uma atribuição da CIPA, é uma responsabilidade do empregador, aonde o empregador precisa, sim, estabelecer esse canal, criar esse canal, estabelecer regras, procedimentos e fomentar isso para que todas as pessoas que trabalham nessa organização tenham acesso a essas informações. Esse canal precisa ter uma equipe que seja efetivamente treinada para tratar essas denúncias. Precisa garantir o anonimato. A pessoa que está denunciando precisa ter a segurança psicológica e entender de que aquilo ali não vai virar uma retaliação. Sim. Então, assim, além disso, né? Além disso, precisa ser punido. Porque quando a empresa se cala, ela cala a vítima. Sentindo, né? E ela, de alguma maneira, ela está validando aquele comportamento do assediador. E aí isso... né? E infelizmente, né? Quem acaba assediando? É a liderança. Sim. Justamente quem deveria Dá um exemplo. dar o exemplo, estar contribuindo para que isso não acontecesse. Né? Então a gente começa a perceber que esse assunto tem que ser tratado na causa raiz. Não adianta a empresa estabelecer o canal, criar os procedimentos, garantir o anonimato, né? Trazer uma empresa terceirizada de fora, um canal que tenha tudo isso, dar o treinamento uma vez por ano para a equipe, porque isso tem que ter o treinamento. Mas quem são esses líderes? Como que eles estão sendo contratados? Como que esse processo de contratação, né, e treinamento dessa liderança? Entra aí se é uma empresa pequena, pelo menos entra uma empresa de gestão de pessoas, né, para dar o suporte. Né? Exatamente. Então, assim, é algo que a gente entende, que a gente já avançou, né? Quando a gente olha para trás, até eu mesmo olhando para minha história, né, e a gente percebe que já avançou, mas a gente está no primeiro degrau. Tem muita coisa para ser feita. Porque não adianta só implementar tudo isso e não ter a real intencionalidade. Sim. Fazer realmente que isso vire uma cultura e que isso realmente seja multiplicado e efetivado dentro da empresa. Tem uma pergunta aqui, a gente recebeu algumas perguntas e é justamente sobre esse assunto, né? A pergunta é baseado praticamente no que você falou. O assédio no ambiente de trabalho é uma realidade para muitas mulheres. Você poderia compartilhar alguma experiência pessoal ou discutir como esse problema afeta as mulheres na área de SST? Então, basicamente, o que você falou foi a técnica de segurança Adriele, que mandou essa
Obrigado, Adriele. E assim, o assédio sexual, o assédio moral, ele deixa marcas para a vida, para a vida. Que você precisa, sim, de terapia depois para cuidar, né? Hoje em dia você já percebe que algumas empresas dão o suporte, né? A questão da psicóloga organizacional, a gente já começa timidamente a ver que algumas empresas já têm, né, uma assistente social que consegue dar um suporte ali, que consegue direcionar, acompanhar, né? Mas assim, é algo que deixa marca, pode inclusive fazer com que essa pessoa nem volte nunca mais para o mercado se ela não buscar ajuda. E tem muito, acontece, eu percebo, que foi o que você falou no início ali, às vezes a pessoa não sabe a diferença, né, de assédio moral e assédio sexual, então a pessoa nem sabe que está sendo assediada, né? Exatamente. Você consegue exemplificar essas diferenças? Sim. O assédio moral, ele acontece de forma repetida. Então, é uma situação num dia, é uma situação no outro, você explanar algo da vida pessoal daquela pessoa. É você simplesmente isolar aquela pessoa do grupo. Passar alguma atividade que seja intangível. Ou simplesmente deixar de delegar atividades para aquela pessoa. Sim. Então, assim, são situações repetidas que, obviamente, a vítima precisa estar orientada. Por isso que não adianta um canal. Se você não informa, se você não orienta, é importante ter esse treinamento, né? Importante não, é mandatório ter esse treinamento. Me perdi. Sobre a questão da diferença entre o assédio moral e o Sim, sexual. e o assédio moral, ele é repetido. O assédio sexual, não. O assédio sexual, uma única situação, já é caracterizado como assédio sexual. E aí, vamos embora, vamos buscar provas para isso. Vamos fazer a denúncia, mas vamos buscar provas. Hoje em dia, o vídeo, fotografia, ele é aceito. Então, Você pode filmar. as pessoas também precisam entender, né? A gente estava conversando antes aqui que a responsabilidade é do empregador. A CIPA ela vai funcionar como um facilitador, né? Exatamente. Para que esse processo... É porque eu esqueci o nome da lei, mas se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá, pessoal? Mas, salvo engano, é em relação à lei Emprega Mais Mulheres, que veio com vários itens lá. Que é 14.457, se eu não não me agora, engano. Isso mesmo. E aí, dentro dessa lei, fala sobre a questão do assédio, e aí, ao mesmo tempo, acho que, se eu não me engano, até pegou um pouco o pessoal de surpresa ali, vinculou essa questão dentro da CIPA, porque toda empresa é obrigada a ter ou a CIPA ou o designado de CIPA, né? E ser uma forma de facilitar a comunicação, né? Para que as pessoas possam, de fato, relatar. Como você falou, é um avanço, né? Comparado com 20 anos atrás, com 15 anos atrás, que não se falava nisso. E hoje isso está mais claro. A empresa, pelo menos, é obrigada anualmente a estar realizando treinamento, informando os trabalhadores a respeito desse assunto. Eu creio que, de repente, a minha filha, que tem 3 anos, ela vai colher esse fruto aí daqui a 15 anos que ela vai estar entrando no mercado de trabalho, né? Até o setor de compliance que não tinha, que às vezes as empresas que têm esse setor de compliance, isso já, talvez ali de alguma maneira, já estava funcionando, né? Agora, o pessoal da CIPA fica assustado. Eu dou treinamento de CIPA. Eu digo, Sabrina, como assim? Eu não tenho treinamento para isso. E óbvio, né, que a gente leva ali as informações, as condutas que precisam. Mas a CIPA não está preparada para isso. Não é atividade fim. Né? Ela vai dar um apoio, ela vai ouvir, mas você tem ali pessoas que foram, de alguma maneira, né? Estão representando os empregados, os empregadores, mas será que vão manter o sigilo das informações que chegarem para eles? A minha preocupação... Como que vai tratar aquilo? Né? Então, assim, a CIPA ela precisa sim ter essa informação, porque quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando de saúde mental, né? A gente está falando de clima organizacional. Então, assim, é importante que a gente saia
dessa coisa do olhar só para as NRs, né? Então, Sim. quando a gente entrega isso para a CIPA, a gente já entrega com esse olhar de validação comportamental, de ética, né? Mas a gente também não pode falar muito disso, porque até o conteúdo programático da CIPA agora, o conteúdo Reduziu. programático não, carga desculpa, horária, a né? carga horária reduziu, né? Então, assim, você tem mais coisas, tem que falar de inclusão, você tem que falar de assédio moral sexual e dentro de uma carga horária ainda reduzida. Mas é um desafio, né? Dizendo também que os profissionais estão chegando agora, principalmente as mulheres, elas estão mais encorajadas também a não aceitar esse tipo de comportamento, né? É preciso ter coragem, Eu né? percebo isso também. É. Antigamente, igual você relatou, você ia pro vestiário. Hoje as mulheres já abertamente vão ao RH, procuram, se sentem mais seguras. Você também percebe isso? Sim, com certeza, com certeza. Se encorajam mais. E é preciso ter coragem para mudar o que a gente não pode mudar. De alguma maneira, a gente tem que fazer barulho, a gente realmente tem que se posicionar. Não gostei, fala, busca quem tem que falar, porque quem pode realmente direcionar, né? Mas hoje em dia não está tão simples assim, né? O assediador hoje não tem tanta liberdade para agir. Não. A verdade é essa, as mulheres realmente estão muito mais empoderadas, estão mais informadas, né? E isso é muito bom. É um avanço, né? Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, foi até a mesma técnica. Ela mandou 2 perguntas. Ela perguntou: como você percebe o papel das mulheres na área de segurança e saúde do trabalho? Você acha que há diferença na abordagem ou perspectiva das mulheres em comparação com os homens nessa área? Existe uma diferença de tratamento, abordagem? Olha, eu não quero ser feminista aqui, né? Não, você dá a sua sim. experiência, né? Não, mas assim, até ela está perguntando às mulheres, É. mas de qualquer forma, eu acho assim, o que eu falei nesse bate-papo que a gente teve aqui anteriormente, eu acho o seguinte, o olhar e a atuação dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho precisa ser um pouco mais humanizado, alguns profissionais. A gente precisa, de todas as formas, buscar mais as nossas habilidades comportamentais. Nós trabalhamos com regras, processos, a gente tem que fazer cumprir uma série de coisas dentro da legislação. Mas por trás desses processos, por trás de tudo isso, tem pessoas. Essas pessoas querem ser ouvidas. Essas pessoas, a gente precisa ter empatia nessa abordagem. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa desenvolver uma escuta ativa. Então, não basta só eu me especializar com todas as minhas habilidades técnicas e não olhar para o meu desenvolvimento, para as minhas habilidades comportamentais. Então, assim, então eu falo para o todo. Agora, a mulher, pela questão da maternidade, por uma questão cultural, a mulher é um pouco mais ouvinte, né? Eu não estou querendo dizer que os homens não são, pelo amor de Deus, senão vai tacar pedra na Sabrina daqui a pouco, não é isso. Mas até você percebe um avanço e você busca os profissionais que estão avançando nesse sentido, ganhando autoridade, a maioria são mulheres. Sim. Que estão disseminando isso. Então, assim, A importância da pergunta é no sentido também que, por exemplo, eu estou na minha bolha masculina. Eu, como homem, eu nem se há algum tipo de problema, eu nem vou perceber que eu não estou vivendo aquilo dali. Eu, olhando de fora, estava falando antes aqui, eu percebo uma profissão que eu vejo muitas mulheres. Exemplo, se você comparar técnica de segurança do trabalho, de repente, uma comparação a gente deixa aqui, mas sei lá, com técnica e mecânica, por exemplo. Você vai ver mais mulheres na área de técnica de segurança. Hoje em dia, eu vejo mais técnicas de segurança, pelo menos formadas, assim, eu vejo mais. Não sei se isso é uma realidade no mercado, do que homens, por exemplo, mas para mim, eu estava assim, a empresa às vezes até prefere contratar a mulher justamente por isso, porque eu acho que a mulher, ela é mais... Detalhe, né? Às vezes sabe falar melhor também, às vezes
é mais fácil de lidar porque, por exemplo, desarma um pouco. Tem a questão do assédio, a gente também sabe que desarma mais as pessoas. O homem ele vai falar de uma maneira mais suave, vamos dizer, às vezes. Eu percebo que muitas empresas têm técnico de segurança. Eu conheço muitas técnicas de segurança. Então, foi importante também, porque às vezes tem um outro lado também. Você tem uma experiência, às vezes tem pessoas que têm a dificuldade, acha que... Eu vi alguém comentando, falando assim, mas eu já fui fazer entrevista... Chegou lá, a recrutadora falou que prefere homem porque trabalho de campo, o homem tem mais disposição, etc e tal. Mas eu não sei se isso é uma realidade na maioria, entendeu? A gente percebe, né? Agora a gente vai nas empresas e você vê lá operadora de empilhadeira, soldadora, maçariqueira, né? Então as mulheres estão realmente se colocando nos lugares onde elas querem estar. Sim. Né? Então, assim, é por isso que eu entendo, sim, que a mulher é feminina, existe a coisa do detalhe, existe a coisa do cuidado, mas eu posso falar também que eu trabalhei com alguns profissionais técnicos, homens, que não deixaram a desejar nesse sentido, sim, né? Mas como eu falei, isso é uma característica, é uma questão cultural, realmente a mulher acaba tendo um cuidado maior numa abordagem, né? Tendo... sei lá, não tô falando que vocês não são empáticos, gente. Eu fico até com um pouco de receio de falar. Mas, assim, essa questão da empatia, né? Porque, assim, por exemplo, eu sou muito objetivo. Eu sou um cara muito objetivo para resolver as coisas. Então, talvez... Eu entendi o que você falou. Não é de questão de não ser empático, mas eu quero resolver o problema ali. Sim, mas a sua objetividade, a sua resolução de problemas, se for algo que não diz respeito só para você, precisa ter a participação do outro. Né? E às vezes eu falo porque também, acho que demora mais um pouquinho, nasceu um menininho. Às vezes a gente atropela, a gente quer resolver as coisas, a gente quer as coisas rápido. O mundo faz isso com a gente. É o tempo todo a gente tendo que dar vários resultados, entregar muita entrega. Hoje a gente trabalha, uma pessoa trabalha por 5, 6 pessoas. Né? Isso acaba... Então, assim, tem que ter uma dose para equilibrar esses pratos, para que a gente não tenha só uma visão tecnicista. Sim. A gente precisa ter a visão humana da coisa. A área de saúde e segurança do trabalho precisa disso. Agora a gente fala de saúde mental. Né? Quantos afastamentos a gente está tendo aí por conta de burnout? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa olhar além das NRs. Teve até um estudo de que esses afastamentos afetam muito mais as mulheres, mais de 70%. Do que os homens. E no estudo diz que as mulheres sofrem mais pelo ambiente de trabalho, os colegas, e o homem pela baixa remuneração. Faz sentido, porque a nossa cabeça de homem é dinheiro o tempo inteiro. Sim. E mulher talvez priorize mais a questão do relacionamento. Isso porque vocês ganham mais do que a gente, né? Ainda tem essa questão. Porque então, isso é um fato, não é isso é um fato. Na prática ocorre ainda? Ocorre. A gente sabe que agora... Isso falando de forma geral, não está falando, por exemplo, a nossa área como técnico. Estou falando de uma forma geral, isso. E, obviamente, a gente tá no bolo. No mês passado, né, agora tem uma lei que justamente fala sobre essa questão da equiparação salarial. Sim. Então, já é um movimento. Né? As mulheres hoje, isso é uma estatística, ganham 20% a menos do que os homens. Isso significa o quê? Que eu tenho que trabalhar 2 meses a mais para ter a mesma remuneração? Então, assim, são coisas que tudo isso vai para esse fato que você falou, né? A questão de a mulher precisa se esforçar mais, precisa se impor mais. E tem um fato também, né? E fora que a mulher tem vários turnos, né? Eu ia falar exatamente isso. Que até dedico esse programa aqui à minha esposa, Emanuele Mendes. Manu. Valeu, Manu! Dedico a minha esposa, minha filha, minha mãe, minha irmã. E eu admiro pra caramba. Às vezes eu mesmo fico em casa se observando, querendo ou não. Minha esposa, ela trabalha home office. E o home office tem essa questão também, né? Que a pessoa acha que a pessoa está em home office, ela vai trabalhar menos. E, na verdade, é o contrário. Ao contrário, às vezes tá mais. Tem que ter muita disciplina. Tá ali, tá com ponto, mas alguém chamou, tá tirando a hora do almoço, para de trabalhar, vai lá para poder atender, enfim.
E tem um detalhe, tá com o filho em casa, né? Que as mulheres têm esse desafio, querendo ou não. Por exemplo, minha filha tem coisa que não adianta eu falar que eu vou fazer que ela não quer, ela quer a mãe dela. Tem hora que é a mãe, eu não resolvo, a avó não resolve, a avó não resolve, tem hora que a mãe. Então, assim, tem o desafio de trabalhar o dia todo ainda, e muitas vezes tem que, por exemplo, aí vai buscar minha filha na escola, volta, aí tem que fazer lanche para a filha, aí tem que fazer a janta, porque, por exemplo, eu chego tarde em casa, ou seja, ela tem 2 turnos, né? Isso é uma realidade. E isso porque minha esposa trabalha home office, imagina. E há um tempo atrás ela trabalhava no centro do Rio, então assim, até chegar em casa, 2 horas até chegar em casa, isso é um grande desafio também para as mulheres, né? Com certeza. Eu sangrando aqui, com certeza. Por isso a gente dá o parabéns para vocês aí. Não, de fato, é verdade. desafio. Não, mas isso é uma verdade, né? E isso é muito cultural. Eu vou contar uma coisa aqui que é até um pouco engraçada. Então, assim, eu chego em casa e vou fazer alguma coisa e pego para fazer dever de casa e aí vai fazer alguma coisa para comer, né? Então, assim, nessa agitação o tempo todo, meu filho já percebeu isso, né? Meu marido tem a agitação dele lá, mas ele é um cara mais tranquilo e acho que é por isso que tá dando bom, né? Porque tem essas diferenças aí. Mas ele tem até um pouco mais de tempo, ele é professor e tudo mais. Aí meu filho uma vez entrou no quarto e eu estava deitada. O meu filho, sabe qual a pergunta que ele me fez? Mamãe, você está doente? Porque você estava... Porque eu estava deitada durante o dia descansando. E assim, e é uma coisa assim absurda. E assim, não é ele, não é o meu filho, é absurdo por ele. É absurdo que eu estou já, né, mostrando que realmente a vida é assim, que mamãe não pode descansar. Vai fazer um lance engraçado. Minha filha tem, eu falo 3 anos, mas na verdade ela nem tem 3 anos. Ela vai fazer 3 anos, então, que é março, né? Mês que vem que ela faz 3 anos. E ela nasceu na pandemia. A minha esposa trabalhava numa outra empresa home office também, porque a gente estava na pandemia. Então, na cabeça da minha filha, você abrir um notebook significa que você está trabalhando. Uhum. Faz Na sentido cabeça pra ela. dela. Aí foi até engraçado, domingo que eu sentei para na questão do TCC, né? Ela, papai já vai trabalhar, Gente. né? Tem nessa cabeça. E assim, ela, como ela foi criada nesse... Aí ela já até sabe, por exemplo, se a minha esposa está no computador, estiver falando com alguém, ela já é reunião. Ela está sendo criada nesse... Na cabeça, eu fico assim, impressionado, não pode. A criança Então são desafios, né? Que a mãe também tem, que a criança acaba interpretando aquilo ali, que a mãe não posso perdoar, que a mãe está trabalhando. Então, assim, esse é o desafio do dia a dia, Wesley, das mulheres. A gente precisa realmente dar conta de tudo. Sim. Né? Não, vocês não têm que dar conta de tudo, né? Essa coisa de parar de romantizar, é guerreira. Olha como é que ela dá conta de tudo. Não, a gente tem o direito de não conseguir dar conta de tudo e tá tudo bem. Mas a gente se culpa. Se a gente falha em algum momento, em alguma coisa, a gente está ali se culpando. Então, assim, é realmente muito desonesto, sabe? Ô Sabrina, queria te perguntar algo. Com relação ao meio empresarial. Nessa área de SST, até então a gente via muito homem, né? Uhum. Consultoria, palestra e tudo mais. E nem não tinha tanta abertura às mulheres. Você já está há quanto tempo como empreendedora? 2011. Já são 13 anos. Quase. É um bom tempo, né? Como é que foi o início também? Tinha essa barreira para a mulher empreendedora na área de segurança? Se tinha, eu não senti. Bom, Porque, na verdade, eu era técnica. Eu não era... por mais que eu tinha essa coisa do empreendedorismo, mas eu não era empresária. Eu era uma técnica que resolveu abrir uma empresa. Né? Então, assim, eu passei por dificuldades por conta dessas minhas habilidades. Então, errei muito, perdi dinheiro, perdi cliente, né? Não consegui talentos, porque o meu olhar era técnico. E aí, conforme eu fui errando, aí eu falei, caramba, tem que buscar um curso de empreendedorismo, tenho que entender sobre gestão financeira, tenho que entender de gestão de pessoas, aí você vai colocando as peças no seu lugar e as coisas vão... Mas as coisas aconteceram para mim de uma forma muito rápida, muito exponencial.
Então, e assim, e até uma dica que às vezes eu falo, quando alguém fala, Sabrina, eu quero empreender. Vai, eu falo, vai. É isso aí. Vai, porque você não vai estar pronta nunca. Busca, agora você já sabe, né? O caminho, tem que buscar a orientação, tem que fazer um plano de negócios, tem que entender o mercado, de repente focar em algo que você entenda que vai te dar prazer em fazer, isso vai te gerar mais energia, vai ser mais prazeroso, você vai ter mais habilidade de entregar algo diferente para o mercado que já tem hoje. Então, assim, é isso. Eu tive dificuldade, sim, mas por conta da falta de habilidade, né? E que eu vim, aquela coisa de trocar a roda do carro com ele andando, sabe? No meio do caminho eu vim ajustando. E hoje, graças a Deus, eu dou mentoria para empresários na área de saúde e segurança do trabalho. Que legal. Porque eu tive essa experiência, né? Eu aprendi, acho que da pior forma possível, mas eu aprendi. Isso é legal. E assim, não sei tudo? Não, a gente vai aprendendo cada dia. É uma coisa diferente, é uma inovação que entra. E os principais erros, assim, que você identifica? Olha, principais erros financeiros. Porque, por que eu falo isso? Porque eu sempre fui muito ousada. Então, aquela coisa de dar o tiro pro alto, vai dar certo, né? Então, assim, eu sempre fui muito entusiasmada com as coisas. Então, e às vezes não dava. A conta não fechava, né? Então, assim, eu passei por diversas crises, eu passei pela pandemia, né? Mas, assim, a trancos e barrancos, às vezes sem ter um capital de giro, né? Hoje eu já olho de uma forma muito mais prudente, né? Ainda arrisco? Claro, porque se também não arriscar, você não vai ser empreendedor. Exatamente. Mas agora é com um pouco mais de cuidado, entendeu? Você viu também muito erro de precificação de serviço? Sim, sim. Comenta bastante aqui, né, Wesley? O trabalho é um pouco... Eu estava pensando exatamente isso, mas eu estava pensando como perguntar, né? Que é intangível um pouco. Intangível, eu percebo muito isso. Intangível que eu digo assim, não é igual o pão. O pão tem uma tabela de o produto que você utilizou, abriu uma padaria, deixa eu ver quanto que o Antônio tá cobrando ali, você consegue. O nosso trabalho, não. Né? Você vai fazer dando só um exemplo aqui, tá, gente? Não é exemplo de documento, não, mas dando é assim que funciona o mercado. Um PGR, de repente você entende que tem um valor, eu entendo que tem um valor, às vezes realmente tem um valor seu porque você tem mais conhecimento técnico, então a gente não, é um pouco complexo para você poder... às vezes eu já vi isso na prática, a pessoa fala assim, puxa, isso é cobrar um valor, X. Dá um exemplo, tá? X aqui, ela cobrou 2.500. O cliente, poxa, é muito caro, tá muito caro isso, tá doido, não sei o que, tal. Aí você parar, pegar, peraí, deixa eu anotar aqui, deixa eu ver o custo, tá? O serviço vai ser feito em tal lugar. Vou gastar X de gasolina, X de pedágio, a hora, o dia do técnico, a alimentação dele. Aí tu começa a listar. Sim. Talvez uma avaliação. Uma avaliação ambiental. Você tem que quantitativa. ver lá no laboratório quanto que está. Tá X, tem que ter passagem para ir no laboratório buscar. Aí quando você coloca, cobrou 2.500. Aí vê se vê o custo, 2.200. Exatamente. Para trabalhar. Entendeu? Aí, às vezes, você manda, às vezes, pô, meu custo é esse aqui. Cliente. Não é tão... Então, às vezes, você faz o preço assim, sem... Às vezes acontece, né? Você, vou dar um preço, às vezes, nem para poder calcular. E quando você vai calcular, você vê, cara, cobrei barato até demais. Então, essa pergunta do Sérgio, eu acho que entra nessa questão financeira, mas é um erro que às vezes eu vejo no mercado também, para poder conseguir o cliente, não, vou colocar esse valor aqui, nem calcula, e aí você falou, chega na hora, não conta, fecha no... A conta não fecha. Tem que pagar a luz, pagar funcionário. Porque você não tem só os custos do serviço, você tem os custos indiretos. Sim. Mas, assim, sobre essa questão de precificação, né? Você olhar para o lado e entender primeiro quem são seus clientes. Quem são realmente os seus concorrentes. Porque é muito importante, nesse nosso mercado, a gente se posicionar. Porque senão a gente está vendendo PGR a preço de pão. Tá? Então, assim, o cliente, ele não paga pelo serviço, ele paga pelo valor agregado àquela solução que você está entregando. Perfeito. Como que você está se posicionando? Qual é o valor que efetivamente você entrega ali? Né? Então, assim, eu sempre falo,
Quais são os seus profissionais? Como é o seu processo? Você vai além do que o seu cliente espera? Ah, mas o mercado não quer saber disso. Quer sim. Depende aonde você está indo. E aí o funil, gente, é uma peneira. É a seletividade que acontece ali de uma forma muito natural a partir do momento que você começa a se posicionar. Mas você falou aí, a gente acaba estudando na faculdade, né? Que é a questão do plano de negócio. Sim. Que eu acho que é muito importante, né? Exemplo, tá? Porque às vezes a pessoa vai abrir uma padaria, mas a pessoa não para verificar. Será que as pessoas vêm comprar pão? Tem essa questão da precificação e do posicionamento entra dentro disso, né? Porque assim, na maioria das vezes, no nosso mercado de trabalho, vamos dizer, a gente está falando das consultorias, porque normalmente os profissionais de segurança tendem a empreender nisso, mas hoje a gente tem a galera empreendendo em tecnologia, Sim. em outras questões, mas a maioria acaba empreendendo na parte de consultoria. Só que você deve ter passado por isso. Existe uma transição, né? Que isso acontece com o dono de padaria, acontece com o profissional de SST. O cara é um excelente padeiro, de repente ele abre uma padaria, mas essa padaria vai crescendo, vira vou falar o nome aqui, uma arte pão na vida. É diferente administrar uma arte pão e administrar a padaria ali do seu Zé. Sim. A segurança do trabalho acontece a mesma coisa. O cara é um técnico de segurança do trabalho, né? Muitas vezes às vezes ele nem fez uma faculdade. Não que a faculdade seja melhor, mas estou dizendo no sentido que ele não estudou administração, por exemplo, de empresa, etc. E ele resolve empreender. Ou seja, ele é um excelente... A minha história, Wesley. Ele é um excelente profissional de segurança do trabalho. Não necessariamente ele é um bom administrador de empresa. Como é que é essa virada de chave? Porque tem essa virada de chave aí, né? Eu vou praticamente dar a mesma resposta. Por quê? Tudo é o valor que você dá ao que você entrega. Se você não tem recurso para agregar um valor maior à sua solução, você vai ter que começar a vender aquilo ali mais barato. E aí você vai, à medida que esse dinheiro vai entrando, que esse recurso vai entrando, você vai aumentando o seu valor agregado. Você não consegue falar não no início, né? Oi? No início você não consegue falar não. Você não consegue, tu precisa ali vender aquele... Entendeu? Mas essa é a verdade, porque se você não tem recurso, você não consegue aumentar o seu valor, tá? Então, assim, é uma engrenagem, Tem que ter paciência com exatamente, com o tempo exatamente. Agora, não, tem um sócio investidor aqui, e aí você já começa com o sarrafo lá em cima, né? Exatamente. Agora, e você tem um processo de ganhar autoridade no mercado, né, de fazer o seu nome, de não deslizar na ética, porque os convites vêm, a facilidade está aí, os atalhos aparecem. Então, é isso, é o seu posicionamento desde então. Não, eu só tenho pouco recurso, é aqui que eu vou. E à medida eu vou aumentando ali, vou entendendo qual é o segmento, quem são os meus clientes, quem eu quero alcançar. Então, quanto mais você direciona para onde você quer e fecha qual é o segmento de cliente, a solução que você quer, você... Me perdi. Quanto mais você direciona, mais fácil e mais rápido vai ser para você alcançar aquilo ali. O que você falou, eu acho interessante, porque a nossa área, eu vejo que é uma área que para o profissional que não tem tanto recurso financeiro, ele consegue iniciar, consegue dar uma consultoria, um treinamento. Eu acho isso bem legal na área de segurança. Só que ao mesmo conhecimento. Só que ao mesmo tempo, como você falou, essa questão da virada, é uma área também que requer investimento alto. Sim. As pessoas às vezes não percebem isso, mas se você vai para uma área de higiene ocupacional, os aparelhos não são baratos. Você precisa de investir. Pessoa não é barato. Então, essa virada que ele falou da padaria e quando se torna arte pão. Ela é gradativa. Ela é gradativa. Pro profissional de SST também. Porque se não chega lá na frente também, corre-se o risco de, às vezes, você não consegue nem mais dar conta, né? Sim, exatamente. Assim, por isso que eu falei que eu errei bastante, né? E aí, porque eu passei por isso. Não, vamos embora. Vamos embora, vamos. Não, peraí, opa.
Volta aqui. Virou uma bola de neve. Né? Exatamente. Volta aqui, pega, vai lá, o balde que tu chutou, pega, ajusta o processo, que o caminho não é esse. Né? Às vezes, agora, eu não vou mentir para vocês, já tive vontade de desistir em alguns momentos. Em alguns momentos. Fala, caramba. Mas não, calma, respira e vamos em frente, vamos em frente. E, graças a Deus, tô aí. Eu estava conversando com outro convidado que veio aqui, a gente conversou depois pelo WhatsApp e tal. Ele estava falando sobre o desafio dele trabalhar, de empreender na área de segurança do trabalho e, ao mesmo tempo, não trabalhar com a medicina ocupacional. Porque a gente sabe que, na prática, a medicina ocupacional, eu acredito que ela acaba trazendo mais receita, né? Não sei se eu estou falando... Sim. Não sou empreendedor, mas observando. Ela é generosa porque traz volume. Ela traz volume, acaba querendo ou não trazer, porque tem cliente que ele não está preocupado com higiene ocupacional. O cliente, na verdade, o médio, né? Ele não está preocupado com higiene ocupacional. Ele nem sabe o que é higiene ocupacional. Se você fala assim, higiene ocupacional, é limpeza, asepsia. Ele está preocupado que o contador está falando para... A gente sempre fala mal do contador. Contadores mundial eu antecipo daqui a pouco. Nós temos uma crítica forte dos contadores aqui. Não, a gente tem que trazer um contador. Mas vamos trazer um. Coisa social, né? Nossa, que querem mudar os nossos eventos. Exatamente. A gente ama os contadores. Vamos trazer um. Vamos trazer um para cá. Mas o contador fala para ele lá, assim, o empregador, ele de fato, ele ouve muito o contador, né? É o braço direito dele. É o braço direito do proprietário. Tem medo do leão, tem que ter. Tem que ter. Junto com o contador. Aí o contador fala para ele, você tem que admitir, você tem que fazer um admissional. Ele não quer saber, ele quer o papelzinho ali de admissão para poder contratar, porque ele precisa colocar aquela mão de obra ali a trabalho. Então acaba que a medicina ocupacional é um caminho, eu não estou dizendo que é mais fácil, mas comparado só com o PGR, com a higiene ocupacional. Então a gente estava conversando isso, foi até o Thiago, abraço aí para ele aí, sobre esse desafio de empreender na área de SST sem a medicina ocupacional. Você também deu esse passo também, vamos dizer, não sei se para trás, mas você mudou a rota aí em relação à medicina ocupacional. Como que foi esse desafio aí para... Só queria colocar assim, uma observação. A medicina ocupacional, ela é fácil para quem não faz gestão da saúde do trabalhador. Sim. Essa é então, para quem vai lá e só faz exames. Agora, quem faz um trabalho sério, linkado com a segurança do trabalho, linka um bom relatório analítico, traça lá os resultados do PGR. E ética também, né? E ética, eu não vou nem falar nisso, o ranço aumenta. Mas a verdade eu dei um passo atrás, sim, porque para você trabalhar com a medicina ocupacional, ainda mais com grandes empresas que têm unidades no Brasil inteiro, você precisa credenciar as clínicas, você precisa ter essas parcerias, né? E aí você acaba não tendo você não tem gerência. Você pode amarrar um contrato, você pode trazer ali várias cláusulas, você pode sentar com a pessoa, fazer uma conexão com a pessoa daquela clínica, mas na prática você não consegue ter gerência. E você tem um cliente que está na Bahia te reclamando com você numa clínica que não atendeu porque o médico não chegou. Então, assim, é por isso que eu falei aqui, é entender aonde você quer trabalhar. Né? Eu quando comecei, eu abri o meu leque de uma forma absurda. E aí eu comecei dando treinamento para profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. Eu comecei credenciando um monte de clínica e muito rápido expandi meu leque de clientes, atendendo o Brasil inteiro. Botei sistema e as coisas começaram a rodar de uma forma muito grande. Os problemas começaram a chegar. E aí quando eu comecei a perceber que tinha coisa que não tinha mais como eu resolver e estava manchando a imagem da empresa, eu falei, não, eu vou recuar. Agora, o recuar é trocar a paz, né? Trocar o dinheiro pela paz. Isso é muito importante, né? Porque realmente, como você falou, é uma área generosa, porque te traz volume. Sim. Né? Então, assim... O credenciamento é muito complicado, né? Porque você não consegue garantir
nem se é um médico que tá atendendo, Tem muitas Exatamente. coisas absurdas que podem acontecer. você perde a, E você não perde tem a gerência, né? Você gerência, perde não a tem, gestão, não né? tem, não consegue. Qualidade e você fica vendido. Essa é a realidade, né? Exatamente. E assim, isso é uma deficiência do mercado. Né? E eu tô falando isso porque eu ouço dos clientes. A empresa é muito boa de higiene ocupacional, de saúde, de segurança do trabalho, de gestão, mas não tem clínica, tem que credenciar. Aí fica com essa questão. A clínica é maravilhosa, tem uma estrutura muito robusta, mas em contrapartida deixa a desejar. Né? Então, assim, Porque às vezes tem estrutura, o que você falou perfeito, é a minha visão. A questão é você conseguir fazer a gestão da saúde ocupacional de fato, né? Porque você ter responsabilidade, que às exatamente. vezes, de fato, a empresa, às vezes, aí no mercado tem uma estrutura, Uhum. acontece os dois fatos, tem uma estrutura boa, atende no horário certo, etc e tal, mas a gestão ocupacional está sendo feita, os exames são de acordo com os riscos que aquele trabalhador de fato está exposto, ou você está fazendo de forma escalável, e aí você não consegue dar conta daquela empresa ali, do detalhe que tem aquela empresa, aquele trabalhador. Então é um desafio, Uhum. realmente a medicina ocupacional eu vejo como um desafio muito, muito Ó, grande, né? essa semana eu estava conversando com um engenheiro e ele me trouxe uma. Como é que pode? A audiometria do funcionário. É, deu, deu perda auditiva num ano e no outro ano estava tudo bem. Como assim? Então, assim, são coisas que, teoricamente, né, no minimamente, o relatório analítico deveria ter sido verificado. Sim. Ele falou, não, porque isso é uma novidade que eu estou levando aqui. Eu falei, cara, isso não é novidade, isso é o relatório analítico. Que antes era o relatório anual, né? Só Relatório mudou o nome, anual. praticamente. Assim, né? Tem Exatamente. mudanças ali na norma, Como mas no assim? mesmo sentido. O básico do básico, entendeu? Então, assim, é... e aí eu realmente tomei a decisão de não, medicina ocupacional não faço mais. Isso é um desafio, você como empreendedora no dia a dia, Sim, que aí não atuar com... sim. Sim, porque o cliente quer uma solução completa. Então, se você quer solução, eu só tenho esse. Falando em solução, essa atualização, que não é tão recente, né? Da terceirização do SESMIT completa. Uhum. Você já tem visto alguns casos? Já conseguiu terceirizar para a tua empresa? Não, não, Não. não. Eu já fiz muito essa parte de terceirização, mas para fiscalização de obra, né? Então, assim, de projetos pontuais, comissionamento, mas depois dessa mudança eu não fiz ainda. Que esses dias um amigo meu, um amigo nosso em comum, conseguiu uma empresa lá em Macaé para terceirizar. Então, assim, eu vejo que parece que os profissionais já estão, sabe, nos olhos mais para essa Aham. possibilidade. Você recebe isso com bons olhos? O que você acha? Olha, tem duas vertentes, né? Na verdade, assim, para o profissional que está ali, que está buscando o CLT dele, né? Ele vai olhar para essa situação. Agora, quando você traz, aí eu falo, é a qualidade das empresas que estão no mercado. Porque se a gente olhar de uma forma fria, a gente vai pensar, não, poxa, vai melhorar muito a qualidade. Porque eu estou trazendo profissionais que têm Tá fazendo uma experiência, que empresa, têm né? vivência, né? Uma empresa. Então, eu vou ter todo um suporte atrás, mas o mercado está preparado para isso? Quem vai entregar essa mão de obra? Consegue ter a leitura efetiva do que o cliente quer? Consegue perceber qual é a necessidade? Buscar o profissional que efetivamente vai entregar os resultados? Então, assim, eu acho que é mais uma coisa que começou, que está ali naquele primeiro passo, e a gente precisa ver como é que o mercado vai se comportar para isso. Porque volta naquela situação que você falou também, né? Quem está começando, querendo ou não, ele vai jogar o preço lá embaixo, né? Nessa terceirização. Ainda tem indo? Daí. A gente está falando aqui da parte, vamos botar assim, de negócios, né? Aham. Se eu estou iniciando agora, tem esqueci o nome agora, uma licitação, vamos dizer assim, né? Uhum. Não é licitação, não, uma cotação, né, da Aham. empresa.
eu sou um você tem mais estrutura que eu, tem 15 anos aí de empresa, 14 anos de empresa, eu tô começando agora. Teoricamente, eu vou colocar o meu preço mais abaixo que o seu, né? E se eu vou colocar meu preço mais abaixo que o seu, possivelmente eu vou colocar um profissional menos qualificado, né? Então isso também vai acabar interferindo também na qualidade do serviço de segurança do trabalho dentro das empresas, né? Pelo menos eu observo dessa maneira, né? Com certeza. O que que acontece? Isso até quando eu fazia essa parte de terceirização de uma forma mais frequente, às vezes chegava essas necessidades, né? Olha, a gente precisa de 2 técnicos de segurança do trabalho, um técnico de enfermagem, beleza. Qual é o salário? Não, porque se eu vou para o mercado para buscar uma terceirização, eu preciso minimamente dizer, eu preciso de um profissional que seja júnior, sênior, pleno, num salário X, ele precisa ter isso, isso, isso. Então, assim, isso tudo precisa estar até para poder nivelar essa cotação. Porque não adianta você entrar numa cotação e primeiro você precisa ter a padronização do que esse cliente quer. Sim. Porque às vezes acontece muito, o cliente quer as coisas. Isso acontece demais. Não, eu quero isso, ok, mas você entende o que você efetivamente precisa? Então, a gente precisa estar aí para ajudar Sim. nesse sentido. Que é a Porque consultoria, né? senão se desprende uma energia absurda para mandar uma proposta, para fazer algo que, não, peraí, teu preço ficou muito alto. Não, mas peraí, o que você está cotando com os outros? Exatamente, porque Então, assim, eu tenho sempre essa preocupação de entender. Então, antes de eu mandar uma proposta para um cliente, a primeira coisa que eu faço, vamos conversar. Passa um café aí, vamos lá que eu vou tomar um café. Então, abre o Meet, preciso entender a sua necessidade para que eu possa entregar a solução que efetivamente vai te ajudar. Né? Então, isso é muito importante. De entender, não... cotação, vamos embora. Beleza. O que o mercado quer? isso elimina até a perda de tempo, né? Exatamente. A gente não desprende energia, né, tempo para algo que... Deixa eu te falar, eu vi lá quando a gente fizemos o contato, que você, mudando um pouco de assunto, mas é bem interessante, que você vai num fórum de segurança, se eu não me engano, de segurança do trabalho, fórum internacional de saúde e segurança ocupacional lá na Angola, né? Isso. Como é que foi esse convite, enfim, essa experiência, né? essa experiência que você vai ainda, né? Eu ainda vou, Vai ser em abril? Isso. Que legal. Foi um convite que chegou, foi um presente de Natal, né? Eu já ia esquecendo de fazer isso mesmo. Eu lembrei agora, Pode falei, tem que passar fazer. não, filho. Passar não, pô. Já vou mandar um abraço pro pessoal lá de Angola, Olha, cara. o que Siga o nosso canal aí. O que acontece? É o que eu sempre falo, aonde a gente estiver, a gente tem que dar o nosso melhor. Uma gerente de RH de uma empresa muito pequenininha, me viu dando um DDS para os funcionários. Nesse dia, eu nem ia para esse DDS. O meu técnico não conseguiu. Sabrina, não vou conseguir chegar, estou com problema no carro. E eu, para não deixar de cumprir isso, opa, deixa que eu vou. E aí eu reuni a galera, nesse dia estava muito chuvoso, muita lama no chão, aquela coisa, sabe? E aí eu fui ali, dei o meu melhor e ela da janelinha me viu dando DDS. E aí ela me chamou, a gente conversou de algumas outras questões contratuais e tudo mais. Bom, me parece que ela gostou bastante do DDS que viu, né? Um DDS ali, 15 minutinhos. E aí ela entrou em contato comigo, Sabrina. Nem é mais o nosso cliente, ela já nem tá mais nessa empresa, acho. E aí ela falou, Sabrina, olha, eu tô com uma pessoa aqui que me fez um contato e é da África, né? E tá precisando de uma palestrante de saúde e segurança do trabalho. E assim, para mim, desde aquele momento que eu te vi dando DDS para os funcionários, você virou a minha referência para isso. Okay. Cara, e foi isso. O convite veio assim. E aí eu falo que tem que ser nosso, vai chegar até a gente. Né? E
Na verdade, não aconteceu ainda, né? A gente ainda está naquelas trocas, no preparativo, assim. Mas no mês que vem partiu Angola. Que Na legal. Irlanda. É. E lá eles, assim, não vou falar com detalhe, mas qual a necessidade deles, assim, de você ir lá falar? Acredito que a gente tá mais, acredito, tá? Pelo que eu pesquisei, posso estar falando, né, besteira, mas pelo que eu pesquisei, a gente está um pouco mais avançado em relação à saúde e segurança do trabalho. A ideia deles de levar alguém daqui para lá foi nesse sentido, de levar experiência, enfim. Inovação, porque o que a gente faz aqui, né, tem muitas coisas que eles ainda não fazem lá. Então é levar essa conscientização não somente para os profissionais da área de segurança do trabalho e para alguns empresários que estarão lá, né? E muito voltada à questão do assédio moral. É algo que também entrou agora na legislação deles, então eles também querem ouvir, entender como é que está funcionando aqui. Você me mandou que eles tiveram uma alteração na lei, né? A gente estava conversando antes aqui, como se fosse a CLT deles. Isso, que e alterou em incluiu. dezembro, se eu não me engano. Exatamente, né? vai entrar em vigência agora em março, final de março. E aí esse fórum é devido a essa... Justamente a questão. essa movimentação. Poxa, bacana. Exatamente. Bem bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Na verdade, você já até me respondeu as outras perguntas, mas para a gente não deixar de fazer. Uma foi da Eliane, que ela perguntou, né? Ela falou, né? A desigualdade do salário ainda é muito gritante para os profissionais de TST. De que forma as mulheres podem ser mais incisivas e vencer esse desafio? Você acabou falando um pouco, mas se você quiser também falar um pouco. E a outra, que eu acho também você falou, foi a Fabiana. Fabiana foi através do Francisco Argolo também. Que características me destacaria no mercado de trabalho? Fala um pouco, mas se você quiser. Não, ok. Em relação já tem agora, né, uma lei também que saiu no mês passado que fala dessa questão da equiparação salarial. E aí é a luta das mulheres, né? Quando a gente fala muito de feminismo, né? É essa coisa da gente querer a igualdade, é isso que a gente quer, né? Então, assim, o que fazer? É realmente buscar primeiro o diálogo na própria empresa, né? Eu acho que esse é o primeiro, entender, conversar, chamar o RH, chamar a liderança e tentar resolver de uma forma amigável e se posicionar nesse sentido, porque isso é muito importante. Agora, se a empresa não fez nada, existem os canais de denúncia fora da empresa. Ela tem a opção de denunciar e se manter naquela instituição ou efetivamente sair dali. O problema de sair dali é que a gente está falando aqui. Se você sai, daqui a pouco vai entrar outra, e aí se não tiver essa... Né? É que, de fato, em 2013, 14 para 15, não lembro agora, uma RH ela me mostrou um site, só que eu esqueci o nome do site, tá? Não vou lembrar agora de jeito nenhum. Você entra nesse site e lá você coloca alguns dados. Você coloca lá, por exemplo, tá? Gerente financeiro. Aí você coloca, aí ele vai perguntar feminino ou masculino, tá? Aí você coloca a idade, por exemplo, e aí com base nessas informações que você vai colocar, ele vai gerar um relatório, vai dizer assim, a média salarial, ele vai falar a média salarial com base naquelas informações. Então, e até cor. Nossa! Cara, assim, até aquela época, eles fazem com base nas informações que são. Na época era o CAGED, né? Não sei como é que é hoje, mas era feito com base nisso. Então eles pegam meio que faz E realmente tinha diferença. Você colocava. Eu lembro que na época eu peguei, por exemplo, minha esposa trabalha com financeiro. Na época eu coloquei, por exemplo, masculino, mesma situação, botei a mesma data, coloquei masculino. Aí eles pegam a média salarial. Isso deve ser um retrato do mercado, né, Wesley? Deve ser só um retrato do ele mercado. pega as informações, por exemplo, ele pega a média salarial, técnico de segurança, e vão pegar a média salarial, porque quando você manda a informação para o governo, tem lá, masculino, idade, etc. Então ele pega, exemplo, no Rio de Janeiro, os homens que têm entre, vamos supor, 25 e 35, ganham X, a média salarial é X. Aí quando você bota mulheres, vai ser Y, e normalmente isso é uma verdade.
Porque às vezes a gente fica até com medo de militar e não é, e realmente existe o problema. A gente não tá, às vezes, nem querendo. Não, Né? existe. Mas Isso é um problema que, existe, é claro. existe, entendeu? E essa lei, agora os empregadores, acima de 100 funcionários, infelizmente só acima de 100, eles têm que preencher um formulário dentro desse site. E isso, esse preenchimento desse formulário, justamente a questão de salário, justamente essa questão de transparência, vai ser confrontado com a questão do e-social. Sim. Então, assim, o e-social, ele traz pra gente, assim, Uma proteção. uma grande vitrine, né? Então, assim, eu entendo que a gente está no caminho para ajustar isso, entendeu? Perfeito. Agora, é o primeiro passo. Sim. Só o primeiro passo. Que é de algo que já há Mas 10 tem anos, outra 10 anos pergunta. atrás. Foi das qualidades, virtudes, né? Que a mulher poderia se Que destacar. características me destacaria no mercado de trabalho? A gente volta a falar sobre a questão das habilidades comportamentais. Empatia, trabalho em equipe, saber ouvir, né? Buscar entender a si mesmo. Porque se eu não me conheço, dificilmente eu vou conseguir ter a leitura do outro. Então, acho que a busca pelo autoconhecimento te dá mais segurança para a atuação. Né? E aí eu não estou falando só de mulheres, né? Estou falando do ser humano como um todo. A partir do momento que você se conhece, que você sabe, opa, peraí, eu tenho, isso aqui é minha fraqueza, isso aqui é o meu ponto forte. O que eu quero para mim? Porque nem sempre você precisa trabalhar a sua fraqueza. Se o que eu quero, o que é o meu ponto, só vou fortalecer o meu ponto forte. Deixa a minha fraqueza ali na geladeira. A gente tem, às vezes, a gente tem muito essa coisa de querer melhorar só onde a gente não tem habilidade, tá? Mas de uma forma, assim, muito rápida, né? Falando, trabalhar, não olhar só para as NRs, não trabalhar só para as suas habilidades técnicas, né? De ter um inglês, de trabalhar as suas habilidades comportamentais. Você vai lidar com pessoas. Então, você precisa entender de gente. Que é o mais difícil, né? hoje em dia. Exatamente. Perfeito, Erlen. Faz as honras. Sabrina, muito obrigado aí pela sua... Nossa, mas já Prazer. acabou. Já deve ter passado quanto tempo, Lucas, de live? 15. 1h15. Passa rápido. Passa Você até quer rápido. mesmo. Eu achei que... passa rapidinho. Passa rápido. Foi muito bom esse papo aqui. Ai, que bom. Você, na verdade, entrou para a primeira mulher que a Primeira gente está mulher. trazendo aqui no... Até que enfim, que Opa, que legal. só homem lá no Instagram, gente Bom, feia. espero que eu abra essa porteira aí pra exato, mulherada, por favor, exatamente. hein? Foi a primeira aí, não foi proposital, mas acaba demonstrando, né, que a gente acaba, precisa mesmo ficar mais igual, né, até porque você consegue atingir o público que a gente consegue atingir, né? Exatamente. A mulher, lá que você falou sobre, achei muito interessante, você falou sobre se conectar, né? A mulher consegue se conectar com outras gente. Então foi muito bacana trazer você também para poder mostrar essa perspectiva. Foi bom que a gente não falou só sobre isso, falou muito sobre a sua trajetória e, pô, te agradeço aí por estar aqui com a gente aqui, se mobilizar lá de onde você mora para cá, então foi muito bom. Eu agradeço, gente. Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade, por dar voz, né? Eu sei que eu brinquei aqui de estar representando a mulherada, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, mas a gente sabe que cada uma tem sua história, né? Então, eu gostaria de aproveitar esse dia, né? Na verdade, o mês das mulheres, eu sei que talvez não vá hoje, né? Mas aproveitar o mês das mulheres para justamente falar sobre isso. Para que vocês respeitem a história de vocês, respeitem o momento de vocês, busquem seu posicionamento e seja gentil, né, com você, porque a gente tem muito amor para dar para o outro, a gente está sempre cuidando do outro e às vezes a gente não se coloca em primeiro lugar. Então, cuida da sua base, que você vai estar fortalecida para cuidar dos seus. Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Vou pedir novamente para seguir a Sabrina nas redes sociais mais uma vez. Como é o Instagram, Sabrina? @portal Sabrina Rodrigues. @portal. LinkedIn tem site também?
Tem MetaSeg. MetaSeg. É. Então, ó, na descrição eu vou deixar o link aqui das redes sociais da Sabrina, você vai clicar e vai seguir ela lá também. E se inscreva no nosso canal aqui no Antecipa, no momento 200 inscritos, né? 202. Pô, que legal. Tá Gente, crescendo. a meta agora, a última era... Mil. Agora é 1000. Meta é 1000. Queremos chegar a 1000 aqui e crescer nas outras redes também. Então, muito importante que venha mais convidados assim, como a Sabrina, como tem vindo os demais. Tá sendo bem legal construir essa comunidade sobre saúde, segurança e trabalho com vocês e por isso que é importante seu apoio. Tamo junto, um forte abraço. Abraço aí, galera. Até mais. Valeu.